Graças e paz, meus irmãos, amém? Ei, glória, se eu fosse embora, eu mesmo já tinha ministrado para mim. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Eu lembro que quando o Senhor Jesus me chamou de cima de palcos e de trios, e eu sempre digo isso, porque eu não estava ruim, eu não estava no fundo do poço, eu já tinha chegado aonde eu queria chegar no pouco que eu almejei. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai tocava violão dentro do quarto, e ele nem imaginava com exemplo ele foi naquele curto período de tempo ao qual ele passou sobre as nossas vidas. E eu lembro que o meu pai viajava muito, mas quando ele chegava, ele tentava manter a família reunida. E ele tocava violão, a gente pulava na cama e dançava. E tem uma música que nunca saiu da minha memória. Nós não éramos cristãos ainda. Minha mãe, sempre católica, com a origem da família materna, e minha avó paterna também, mas meu pai não. Mas ele tinha isso com ele. E meu pai partiu dessa terra, eu tinha 8 anos. E eu lembro que eu tinha 8 anos quando ele faleceu. E a criança, ela não tem noção do que acontece, até porque é muito difícil, a não ser alguém que seja bem firmado na rocha mesmo, trazer aquele contexto de entendimento, de estar inculcando na criança. Então eu lembro que o meu pai, já desenganado pelos médicos, chegou de Rio Branco, Acre, e morávamos no Coab Floresta, ainda quando tudo estava começando. Fomos para lá em 91. Minha mãe parece que já estava adivinhando, nós morávamos atrás da casa da minha avó. E ele fez de tudo para murar a casa, para deixar segurança. O que ele pôde fazer enquanto ele esteve em vida para tentar proteger a gente, no sentido de ainda estar na terra, ele fez, como homem. E um dia ele atolou aquele carro. Meu pai, ele era um cara assim que foi criado na brutalidade. Meu avô era muito bruto. Meu pai comprava as cordas para ele apanhar. E meu pai cresceu com isso. A gente não podia chorar, a gente não podia fazer nada, porque ele dizia que isso era coisa de... Isso não é coisa de homem, homem que é homem não chora. Eu fui criado assim. E meu pai não esmorecia, mesmo arrebentado. E um dia ele já estava desenganado, chegou, meu pai morreu de hepatite B. Ele tentou desatolar o caminhão com muita febre ainda, o caminhão da empresa a qual ele trabalhava. E ele não conseguiu, pegando chuva, que eu lembro que estava chovendo, eu lembro desse dia. E ele saiu, dizendo bem assim: filho, eu estou indo bem ali. E eu disse assim: pai, o senhor vai demorar? Sim, meu filho, eu vou ali rapidinho para uma consulta de rotina, e daqui a pouco eu estou aí. Foi a última vez que eu vi meu pai vivo. Não passou muito tempo, acho que 4 dias mais ou menos, meu pai entrou em coma e veio a óbito. E naquele tempo as doenças contagiosas eram muito difíceis, os caixão eram lacrados. Eu não pude mais triscar no meu pai, eu só pude ver ele num caixão totalmente lacrado. E com o calor que acontecia ali, ele embaçava, não dava para ver direito ele. E eu lembro que eu chorei muito. E meu pai deixou um violão em cima do guarda-roupa. E aquilo foi o meu sonho.
O violão só tinha uma, duas cordas. Eu pegava aquele violão e ia para a beira da frente da casa assim e ficava lá. Vai dizer que eu tocava alguma coisa. Não sabia tocar nada. Nada, nada, nada. E nessas idas e vindas de ir para a escola, quando eu voltei, o violão não estava mais lá. Meu pai tinha muitos irmãos. E um dele tocava violão. E eu creio que foi ele que pegou aquele violão e levou. E nunca mais eu vi. E aquela esperança minha ali, ela se esvaiu. Se esvaiu porque, e agora? Minha mãe não tinha uma condição financeira muito boa para comprar um violão para mim. E então aquela esperança se esvaiu. Mas ficou na minha memória. Ficou na minha memória. E nesse processo de ouvir muita música, meu pai era muito musical, botava muita coisa. A gente viajou com ele algumas vezes nos caminhões e ele botava muita música, muita música, muita música. E um dia, aos 14 anos, se passaram o quê? 6 anos. Eu decidi que eu queria tocar violão. Só que eu sabia que a minha mãe não ia comprar o violão. E o que eu fiz? Lembra daqueles forros de madeira? Vocês lembram daquele forro de madeira? Eu peguei um forro daquele de madeira e eu quebrei aquela lateralzinha que ela encaixa assim uma na outra. E eu lixei, não sei com o que, com pedra, eu não lembro muito bem. Mas eu sei que eu achei tudo que eu precisava, eu achei. Eu achei o que eu precisava. E aí, eu peguei uns preguinhos, botei, estiquei uma linha de nylon, acho que algum pedreiro que esqueceu por lá. E risquei com caneta os trastes do violão. E o meu pai deixou algumas revistinhas ali. E eu não conseguia tocar nada, mas eu ficava tentando botar os dedos nas cordas certas. Eu ficava tentando. Eu creio que a minha mãe deve ter chorado muitas noites, quando nós estávamos dormindo. Não passamos fome, não passamos necessidade, mas nós não podíamos ter mais do que nós já tínhamos, porque não tinha um homem dentro de casa. E chegou nos ouvidos do meu tio, que eu estava tentando aprender a tocar de violão com um pedaço de pau, de madeira. E o mesmo tio que levou o violão do meu pai, tinha um violão velho encostado lá. Ele disse assim: eu estou sabendo que tu está tentando aprender a tocar violão. Leva isso aí para ti e fica com ele até tu aprender. Eu aprendi rápido, mas eu demorei para dizer para ele que eu aprendi. Porque se eu dissesse que eu tinha aprendido, o violão ia embora. E nesse processo eu fui tocando, fui passando por muitas coisas, fui passando. O que eu quero te trazer nessa noite aqui? A importância da família, o plano que Deus tem. Se uma família ela se desestrutura, coisas acontecem que você nem imagina. Muitos meninos estão nos presídios e meninas estão no presídio por famílias desestruturadas, por pais que morreram ou por mães, e meninos que foram maltratados por padrastos, por madrastas. Eu passei por uma situação muito complicada como essa. Minha mãe conheceu uma pessoa e essa pessoa não era muito legal comigo. Essa pessoa me maltratava, tentava o tempo todo. Ele não me batia,
mas ele tentava me fazer o tempo todo ficar embaixo. Nada do que eu fazia era merecido. E eu fui um menino que, quando pequeno, eu podia ser chamado aquele que todo mundo dizia: esse menino é danado, esse menino não vai dar, esse menino não insiste. Meus tios não gostavam muito de mim, meus primos malinavam de mim. E isso foi até o fato de a minha mãe sair de lá, porque meu pai era muito bruto. Se alguém fazia, cara, para você ter noção, meus primos que eram um pouco maiores do que mim, vem aqui, vou te dar xarope, eles me davam pimenta para me tomar. Para você ter noção. Só que a gente não tem noção, a gente vai criando um monstro. A gente não sabe. Eu falo isso porque hoje, dentro das escolas, quando eu estou, você não tem noção de crianças que choram, principalmente meninos. Às vezes dói meu coração quando eu ouço uma criança que o pai não está mais dentro de casa e falar: professor, o senhor não quer me levar para me morar com o senhor? Uma vez eu estava dando aula sobre a música do Renato Russo, que todo mundo acha linda. É preciso amar. A sala quase todo mundo cantando. Eu disse: você sabe o que você está cantando? E ele está falando de amor, que a gente tem que... Não. Essa canção está falando de uma menina que se suicidou. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. E o Renato Russo era um dos caras que gritava. Aquele cara gritava através das suas canções. Vivia confuso no seu talento e ao mesmo tempo no seu processo de tentar encontrar Deus. E espero que tenha encontrado. Mas tudo que ele escrevia faz jus, porque ele fala que essa menina se jogou, ela se suicidou, mas ele começa a contar a história dessa menina, que essa menina, eu vou fugir de casa, eu quero o colo, posso dormir aí com você, sabe Deus com quem? Estou com medo, eu tive um pesadelo, só vou voltar amanhã, depois das 6. Só que essa parte da canção, ela é muito forte, porque ela diz isso: meu filho vai ter nome de santo. O coração do homem clama pelas coisas de Deus. Meu filho vai ter o nome de Pedro, de João. É assim, minha família foi toda assim. A maioria dos meus primos tem nome de santo, como exatamente o Renato Russo disse. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. Diz assim: quero um nome mais bonito. Aí ele: é preciso amar. E ele vai contando: ei, eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tantas casas que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. Ei, uma criança chorou na escola, soluçava. Eu tive que terminar a aula e pedi para todos sair. E ele me abraçava e soluçava. Porque ele se viu naquela canção. Esse menino, o que eu posso fazer, eu faço. Eu consegui um violão para ele, porque eu não tive. Eu tive esse privilégio de ter a ideia e se esforçar. Mas nem todo mundo vai ter o psicológico que eu e você tem. E aí, ele pegou o violão, ele começou, hoje ele está tocando, ele está lá na escola, ele está crescendo. Hoje eu encontrei um pai falou assim: Álvaro, cara, que bênção, deixa eu tirar uma foto e mandar para o meu filho. Quem é seu filho mesmo? Você é uma carta viva que o mundo está lendo. Aqui dentro da igreja tu aprende, tu se alimenta, tu se fortalece, mas aonde tu prega Cristo com a tua vida é lá fora. É onde tu dá aula, é onde tu vende o salgadinho,
é no posto de saúde, tu como enfermeira, como médico. As pessoas estão a te olhar. Porque dentro da igreja é muito fácil se emocionar, chorar. E às vezes a palavra até cai no meio do caminho. Mas quando você sai dali, vem os pássaros e come ela. As coisas que sufocam, apaga. É por isso que eu me alegro quando eu vejo esses testemunhos. Ei, em todo tempo houve maldade na terra depois da queda do homem. Em todo tempo. E o Senhor sempre esteve a olhar para a terra, buscando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, Espírito e em verdade. O exemplo disso foi quando Deus, triste no seu coração, se arrependeu em ter feito o homem. Mas ele disse que olhou para Noé e achou graça em Noé. E toda a sua casa foi salva, sua família dentro de uma arca. E todos tiveram a possibilidade de ver Noé construindo. Aí eu não vou entrar em detalhe quantos anos ele passou. Mas aquela arca sendo construída naquele tempo, ao qual nunca ninguém havia visto uma chuva, aponta por dias de hoje, nós falando que ele vai voltar. E as pessoas, elas estão sedentas. Às vezes o Senhor tem algumas coisas por escolhido dele, cara. Segunda-feira agora, eu estava na segunda edição do Flor de Cacto. Criaram lá um tal de segunda-feira gospel. Eles acham que criaram. Porque eles achar que criaram uma coisa e chamar uns doidos para ir lá, aí é muita vontade de achar que achou alguma coisa. Ano passado, quando eu cheguei naquele lugar, eu tinha um grupo, eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Foi baterista, baixista, eu cheguei com uma banda lá, nós ministramos, todo mundo ficou assim, aquela coisa. E para acabar de completar, só nós, tinha um monte de atração, todas elas não foram, só nós. Coincidência, né? E sabe o que aconteceu? O pastor que ia pregar lá, não pôde ir, viajou. Eita, quem pregou? Adivinha? Eu falo nós. E os meninos que estavam comigo, muitos deles, eu falei assim, ó, quem não quiser ir, fica, porque vocês vão pegar a pancada. As pessoas vão falar de você, vão criticar você, porque vocês estão agora, mas eu já tenho um tempo caminhando com isso. Pessoas já me jogaram no inferno, já falaram assim, mas eu quero que falem de mim, porque se falaram mal do meu Senhor, vão falar mal de você também. Não, nós estamos contigo, nós vamos lá. Eu falo nós porque quem pregou nesse dia foi o pastor Vandilson. Trouxe uma palavra fantástica. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Os meninos ficaram chocados, porque quando viram aquelas menininhas, tudo com a blusinha, chorando no canto, os caras se reconciliando, aceitando Jesus. E eu disse, como crerão, se não houver quem pregue? E como crerão, se não for enviado? Quem que ia pregar para eles aqui? Eu falei para eles, quem que ia pregar? Ah, mas e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é problema do Senhor. Nós somos a voz. Nós somos a voz do que clama no deserto. Foi assim comigo, foi assim com você. Porque se o Senhor te levou em algum lugar para tu falar, se não dá para tu cuidar, Ele tem um plano, vai acontecer alguma coisa com aquelas pessoas, porque nós não fomos lá por nossa vontade, foi por causa dEle. Aí esse ano, chamaram a gente de novo para ir lá. E eu aflito porque
uma das coisas que Deus tem tratado em mim, que eu sou um cara muito perfeccionista, e eu gosto de ter controle sobre as coisas. Eu não estou falando de Deus, as coisas tipo do grupo, eu quero estar ensaiado. Meu irmão, não deu para ser do jeito que o Álvaro quis, foi do jeito que Jesus quis. Eu passei o dia todo, meu Deus, como é que vai ser? Quem que vai tocar? Será que vai? Será que vai ter? Será que vai chegar? Vai ser do mesmo jeito que ano passado? Chegamos lá, as caixas deram problema. Não tinha nada em cima do palco. Eu disse, rapaz, será que nós vamos tocar aqui mesmo? Falei com o pastor Vandilson, pastor, tu acertou esse direito? Não, eu falei, como é que já vai dar tal hora aqui? E nada, os caras do sonho, nada de falar com a gente. Não tem quando tu chega num lugar que tu fica rodado. Ei, tá lá, a gente botou no nosso status uma mulher do apoio. Ficou um tempo lá por ali. Ei, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu queria me reconciliar com Jesus. Ela subiu em cima do palco. Nós não tínhamos nem passado o som e nem cantado, que é para saber mesmo que foi Jesus. Ela se reconciliou com o Senhor, chorou, foi pouco, menino lá. E o que Deus bradava no meu coração: eu só preciso que alguém fale. E foi tremendo. Não foi do jeito do ano passado, foi de outro jeito. Mas uma alma se reconciliou com Jesus naquele lugar. E o que vem no meu coração é o seguinte: o Senhor tinha um encontro com aquela mulher naquele lugar, naquele dia. Ela era da organização. Quem que vai pregar para essas pessoas? Quem? Agora, deixa eu te falar uma coisa, a gente não cobra não. Os caras falam que a gente é besta. Tu vai tacar lá, esse cabra... Tô nem aí. Meu salário é no céu. Lá ninguém rouba. Ninguém lá, não. Não, mas não tem essa não, mano. Se temos o que beber e o que comer, já. E foi assim. Acabou. Saímos de lá e fomos embora. E não ganhou nada. Aí quando nós descemos de lá, é assim que... Ah, filho de Beuzebu, é descer daí direto para o inferno. É assim. Era assim que falavam do mestre. E o que isso tem a ver com o que eu abri hoje? Porque aquela criança que fez aquilo começou a se desenvolver. Passou por humilhação, por decepção. E muitas das vezes, quando eu passei por algumas coisas com essa pessoa que entrou na vida da minha mãe, eu chorei. Muitas das vezes eu chorei dentro do quarto, porque aí eu falo para vocês a dor de uma criança. Porque parece que não há uma esperança, parece que as coisas não vão mudar. Para a criança parece assim: minha mãe vai ser sempre desse jeito, a nossa vida vai ser desse jeito. Vinha algo no meu coração que me deixava muito triste. E o texto que eu quero deixar para você aqui, para não ficar só nas minhas palavras, está lá em Gênesis capítulo 21. Versículo 14. Vamos ler aí. Amém? Gênesis 21, 14. Diz bem assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja, que não veja eu morrer o menino.
E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Presta atenção, quem que chorou? Quem que chorou? E ouviu Deus a voz de quem? De Agar? Do menino. Em algumas versões vai dizer assim: e Deus ouviu o menino chorar. Deus ouviu o menino chorar. Ei, Deus não se esqueceu de você. É isso que eu tenho tentado ensinar meus alunos. Eu não prego o evangelho para os meus alunos com a palavra, eu prego com a minha vida, cuidando deles como se eles fossem meus filhos, ensinando, puxando a orelha deles, ensinando como é que eles têm que fazer. E todos os anos, quando chega, às vezes eles estão irritados comigo. Eu sei que você está irritado comigo, mas vai chegar um dia que você vai querer entrar naquela porta e você não vai mais entrar, porque você não vai ser mais meu aluno. E quando chega esse dia, todos eles choram. Ano passado eu fiz uma apresentação que foi tão difícil de cantar. A mãe de um aluno falou: professor, ele chorou demais porque o senhor disse que já era o último dia. Cara, eu acabei de falar para você, a dona Maria passou poucos tempos comigo, mas ela ficou aqui. Ela ficou aqui. Muitas das vezes eu olhei, eu chorei. Deus ouviu a criança chorar. Agar chorou também, mas Deus ouviu a criança chorar. Sabe por quê? Porque Deus ouve crianças. Quando você chora, quando você berra, é a sua criança. Existe um desenho na internet, eu não sei quem fez, que são dois seres humanos, uma mulher e um homem. Só que eles estão desenhados como se, aqui, tipo em quadradinho, e eles estão emburrados um para o outro, de costa. Mas a gente consegue ver lá dentro as crianças. As crianças, elas estão de frente uma para a outra, tentando conversar umas com as outras. É por isso que o Senhor falou em Eclesiastes capítulo 2, ei, busque o Senhor na sua mocidade, porque vai chegar um tempo que tu vai ser enfado, vai ser cansado, você vai trabalhar, você não tem mais. Quanto tempo faz que você não olha para os céus? Eu fui para essas missões, eu andando e olhando, eu disse, cara, que céu lindo. Quanto tempo faz, Senhor, que eu não olhava para o céu? Eu lembro que eu viajava ainda pequeno, eu ia passar as férias com a minha avó no interior, tipo num lugar assim, tipo como eu vou para o Rio Gregório. Eu acordava de manhã cedo, pegava a canoa, eu ficava ouvindo aqueles bichos cantar, aqueles macacos dentro do coisa. E eu moro no bairro Novo, lá eu ouço aqueles mesmos barulhos. Às vezes eu estou saindo para a escola, eu paro um pouco assim, eu falo, meu Deus, quando eu era pequeno eu ouvia isso. Cheiros. Porque todas as coisas, elas apontam para o Rei da Glória. Eu nunca vi um passarinho. Tu vai cantar não? Meu irmão, dá 5 horas, às vezes o galo fica até doido, canta até mais cedo. E ele canta que dá. E quando dá 6 horas que está amanhã, meu irmão, quem mora no céu, é passarinho para tudo que é lugar, menino. Tu não vê um lá, vou cantar hoje não. Não tem, gente, não tem.
Parece que eu estou. Está falando com criança? Vai falar para Jesus. Foi ele que falou: ei, olhe para os pássaros. Não planto nem semeio. Eu não estou nem preocupado, mas eu alimento eles todos os dias. Quanto mais vós, que tem valor para o Pai que está no céu. A gente diz que confia no Senhor, mas nós não confiamos. E sabe por que eu uso esse texto? Diz assim: Deus ouviu a criança chorar. Ei, Deus ouviu a tua criança chorar no teu pior momento da tua vida, nas piores coisas que tu enfrentou na tua vida. Ele não te esqueceu, Ele ouviu. E talvez tu está perguntando assim: mas por que eu estou passando por isso? H está no deserto, o menino está debaixo da árvore, e H acha, ele vai morrer, mas o anjo brada do céu: ei H, levanta, levanta, porque eu ouvi a criança chorar. E essa criança é profética para ti, meu irmão. É a tua criança, é o teu eu. Foi por isso que Jesus diz: ei, aquele que não for semelhante a uma criança não pode entrar no reino dos céus. Porque o adulto, ei, vocês estão cansados, deixai vir em mim os pequeninos. Nós estamos cansados de tanto trabalho. Para a gente começar a dar valor às coisas da vida, nós temos que começar a perder. Quando nós descobrimos uma doença, quando nós descobrimos um câncer, quando nós descobrimos qualquer coisa, a gente começa a dizer: ai meu Deus, aí tu começa a dar valor para aquilo que Deus te deu. Tu começa a buscar Ele com todo vigor, com toda a força, começa a prometer coisas que tu prometeu lá no início e agora tu não faz mais. E o Senhor está a olhar para a terra. Um texto que me chama a atenção está aqui, ó. Hebreus 11, 5 ou 6. O texto é bem assim, ó. Todo mundo sabe ele, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. É bonito esse texto, não é bonito? Só que vocês sabem a quem ele está ligado? A Enoque. A Enoque. E olha o que diz no versículo 5 antes. Diz bem assim, ó: pela fé, Enoque foi transladado para o céu, para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, isso aqui é forte, ó. Pois antes de ser transladado, ele era conhecido por agradar a Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor me arrebenta quando começa a fazer e acontecer coisas que eu achava que não ia acontecer. Parece que isso aqui, ó, você não ouviu, você já ouviu. Só que você não ouviu desse jeito aqui. A minha esposa várias vezes chegou para mim e disse assim: fulana de tal disse que tu tem um passe livre para o céu. Não, fulano de tal, não. O papai, minha filha fala assim. Só que tu não ouviu desse jeito aqui, ó. E tu fala: tá amarrado, meu. Não existe ninguém bom não. Existe sim, porque tu não é bom. Tu só é bom porque Ele habita em ti agora. Ele mudou a tua vida, Ele mudou a tua história. E você é o pai de excelência hoje, porque Jesus fez uma mudança na tua vida. Ele transformou a tua vida. Talvez tu não enxergue isso, mas as pessoas estão enxergando a luz de Cristo na tua vida. A tua família, a tua esposa, os teus filhos, a tua parentela. Ei, a minha família toda é católica lá no Maitá. Mas quando eu chego lá, naquela mesa, tem oração. Ei,
ora aí, Juninho, que eles me chamam de Juninho. Ó, Juninho também, aqui da criança. Meu pai era Álvaro. Senhor Deus, abençoa a casa da minha tia. Ei, meus primos, que eu carreguei no colo, bebem. Parte o meu coração, porque um dia eu fui um mau testemunho para eles. Quantas vezes eles me viram embriagado, só que agora eles me veem embriagado do Espírito Santo, e eu prego todos os dias, eu oro por eles. E quando eu vou lá, eu vejo o primo meu, às vezes embriagado, vem. A minha mãe até às vezes não acredita muito, diz assim: esse menino estava cheio, não vou dizer do que, né? Da cachaça. Não importa, porque eu já andei embriagado. E quando eu estava só, quantas vezes a minha criança olhou para o céu, e eu disse: Senhor, me tira daqui, porque eu não tenho força de sair daqui. Vomitando, eu não tinha força, mas eu clamei, eu chorei. Ei, quando nós vamos embora de lá, mano, meu primo chorou essa última vez. Tu viu? Ele chorou. Quando chega lá, ele fala assim: cara, quando tu vem aqui, tu traz paz. Ei, eu não estou falando de mim não, eu não presto não. O Álvaro que viveu lá atrás, se você conhecesse, você ia ter raiva. Mas quando eu chego lá, eu tenho que brilhar a luz de Cristo. Eu tenho que pregar através da minha atitude para minha casa, para minha família, para minha parentela. Porque há esperança. Se Deus mudou a minha vida, vai mudar a deles. Ah, mas para entrar lá dentro tem um monte de santo. Meu irmão, deixa os santos lá. Jesus entra dentro dos terreiros e tira os caras de lá, porque o que tem de testemunho forte de pai de santos que se converteram. Tu quer ver uma coisa que aconteceu lá em Buritis? Em Buritis nós estávamos lá, eu fui numa obra dentro do presídio lá. Conheci um outro grande amigo meu, pastor Lázaro, ele conhece vocês, ele era da Mafave, pastor Lázaro, com a pastora Vanderlei, hoje está no Candeias, está começando uma obra lá. Aí a gente se conheceu no presídio, o cara foi amor à primeira vista. Pregando lá, falando, e tinha um cara lá. Eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, estou falando da percepção que as pessoas têm. Esse cara falou para nós que ele tentou matar a mãe dele várias vezes. Várias vezes. Aí eu falei para ele: tu tentou? A gente conhece, eu conheço uns aí que já mataram. Eu conheço, gente. Eu ia no centro de reabilitação, que tinha um lá que dizia: não, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, porque eu matei a minha mãe. Por causa de droga. Ele matou ela entorpecido. Vou para o inferno, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito. E a gente diz: tem sim, porque o sangue de Cristo é maior. Não existe pecado, a não ser se tu não quiser ele. Porque a gente tem que pregar, a gente tem que falar. Eu sei que está difícil de acreditar, porque a gente acha que só vai entrar no céu perfeito, mas não vão não, irmão. Nem eu e nem você. O que nós merecíamos era o inferno. Nós só vamos entrar no céu por causa de Jesus. E eu não estou falando para você não fazer nada não, tá? Eu só estou falando para você que tu pode fazer o que tu quiser. Tu vai chegar lá no céu com um papel desse tamanho aqui e dizer: olha aí, Jesus, tanto de coisa que eu fiz. Tu ainda vai entrar devendo e não é pouco não. Não sei, mas olha aqui, ó, tanto de coisa, está até passando de mim, ó. Eu fui no presídio, eu dei meu bem aos pobres, eu entreguei. Mas ainda está devendo, meu filho. Se for para a balança, tu quer ir? Não, pode deixar Jesus mesmo. Porque é Ele que vai nos justificar naquele dia. Nada do que tu fizer vai te fazer merecedor. Essa menina, ela tinha caído. Se ficou com raiva, encheu a cara. Meu Deus, eu vou para o inferno. Não, vai não, irmão. Vai não, você vai se reconciliar com Jesus? Já está perdoada. Ele nem tirou o nome do livro, está lá ainda. Tem certeza, não é por causa de mim, não é por causa dele. Eu sei, parece que nós temos prazer de mandar as pessoas para o inferno.
Um dia eu entrei na panificadora, esses caras tudo de bandido, aí agora tá com esse negócio de ser pastor. E o que o senhor queria? Não, ele não prestava, agora ele está prestando. O senhor queria que ele continuasse não prestando? Porque uma vez foi o que eu falei para minha família paterna. Falei assim, então vocês queriam que eu continuasse sendo aquele cara que eu era, aquele pilantra, que vivia embriagado, que vivia dando dor de cabeça para minha mãe, que vivia enganando os outros? Não é isso. É isso. Não tem, ou tu é de Cristo, ou tu não é. Não tem como ser dois. Não, é só continuar bebendo. Não tem como. Então, Noé era conhecido. Você é referência. Só que tu sente aquela coisa, mas cara. Não adianta. Cara, quando tu vem aqui tu traz paz. Cara, quando tu vem aqui tu traz luz. E não é só eu não. Qualquer um de vocês, eu tenho certeza que você já ouviu. Quando você chega em algum lugar que não tem ninguém cristão, que assim, fulano, vem aqui, faz uma oração pela gente, por favor. Aí vai, parabéns, é big. Aí eu quero chamar o pastor Eliano para fazer uma oração aqui por mim. Já te chamaram, sabe por quê? Porque você é conhecido por agradar a Deus. Nas piores dificuldades das pessoas que ainda não servem, elas vão te procurar. Porque o Senhor ouviu o menino chorar. Você tem que ser conhecido por agradar a Deus. E eu vou te falar uma coisa, para nós terminarmos. O tempo vai passar. A fé vai esfriar. Mas a Bíblia ainda afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. O amor vai se esfriar cada dia mais. Deixa eu te falar lá fora. Não é lá fora não, é aqui dentro. As pessoas vão abandonar o Senhor. As pessoas vão virar as costas para Ele. Abre aí no texto aí para nós, caminhando para o final. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Agora preste atenção que isso aqui é que destrói. Traidores, obstinados, versículo 4. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem aquelas pessoas que, poderoso, chora piedade. Ei, deixa eu te falar uma coisa para tu não se assustar. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Tem pessoas que vão sair daqui. Eu sei que é difícil falar isso aqui, mas é o que a Bíblia está falando. E elas não vão mais voltar. Rapaz, isso aí, preste atenção que eu vou falar uma coisa para você. O problema é se tu desviar, beleza, que tu desvie. Porque lá em Apocalipse capítulo 2 diz bem assim: porque tu nem é quente e nem é frio. E Jesus diz bem assim: quem dera que tu fosse frio, para tu entender assim, porque tu nem é crente mesmo, e nem porque tu é desviado mesmo, mas porque tu é Raimundo, eu estou a ponto de te vomitar. Quem dera que tu fosse desviado. Cara, parece que Jesus está... Não, ele está dizendo assim: há mais esperança para um cara que está totalmente perdido do que aquele que acha que não está. Como é que tu vai converter a cabeça de alguém que acha que está certo?
Como é que tu vai mudar a cabeça de alguém que acha que está servindo a Deus? Quer ver um exemplo? Vocês conhecem a Alana Holden, uma grande missionária. Procura algumas pregações dela aí antiga. Mulher era pancada pregando. Hoje, ela é casada com uma mulher e abriu uma igreja contemporânea para homossexuais. E eu não estou criticando não, só quero te dizer uma coisa. Ela acredita que ela é o Lutero desse tempo que veio reformar a igreja. Como é que tu vai mudar a cabeça de uma pessoa dessa? Não tem como. Vocês conheceram Daniel Mastral? Daniel Mastral, eu estava me convertendo, eu li livro. Cara, eu vi os congressos daquele cara. Eu li quase os livros dele todo. Só que o cara foi se misturando com o negócio de teoria da conspiração, porque os caras estão atrás de mim e não sei o quê. E foi. Você viu o cara. Aí primeiro foi o filho, depois a esposa, depois ele. Obra maligna. Porque a ideia de Satanás é essa. E sabe, uma vez eu até mostrei para minha cunhada e para a pastora lá na igreja, eu falei assim, olha só o que ele está dizendo hoje. Ele disse, não, a pessoa nasce mesmo assim. Como é que você vai dizer? Porque os alimentos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, querendo justificar. Só que você via nele sinceridade. Sinceridade. Ele chorava. Um dia uma criança veio conversar comigo e ela dizendo que estava presa dentro de um corpo de homem, mas ela se sentia mulher. Como que Mano, eu disse, cara, ele acredita nisso. Ei, Apocalipse diz que o evangelho é eterno. Ainda que venha outro anjo e anuncie um outro evangelho, além daquele que já foi pregado, seja anátema. Vai ser difícil, gente. Nós vamos chegar num tempo que as tuas palavras não vão agradar, não. E as igrejas que vão estar lotadinhas é que tem a palavra coach. E olha que eu não sou contra isso, não. Mas se você pregar coisas duras, o que aconteceu com Jesus em João capítulo 6? Os caras, Senhor, nós viemos aqui, não, vocês vieram aqui por causa do pão que eu dei para vocês. Vocês não estão dispostos a pagar o preço e beber o cálice que eu vou beber. Vocês vieram por causa do pão. Os 70. Duras coisas, eu ouvi isso aí. E está escrito assim, e daquele dia em diante, eles o abandonaram. Aí o Senhor Jesus olhou por 12. Vocês também não querem, não? Quiser, pode. Vaza. Aí o Pedro, não, Senhor. Para onde nós iremos, não é assim? Que está escrito? Não. Para quem? Para quem? Não está escrito para onde. A canção está escrita onde, mas está errado. É que nem a gente fala, eram 100 ovelhas juntar no aprisco. Vai ler lá, não é aprisco. É deserto. Para onde que H foi? Para o deserto. Para onde que João Batista foi? Para o deserto. Para onde que Israel foi? Para o deserto. Para onde que Jesus foi? Para o deserto. João Batista diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Tem alguém que está lá no deserto? Ei, vem aqui. Apocalipse capítulo 12. Existe um lugar preparado para a igreja de Deus aonde? No deserto. Aquela menina Tamires, né? Tamires Garcia, né? Tem uma canção. Você me leva ao deserto para falar de amor. Não é assim? Pastora, seja sincera. Quando a senhora conheceu o pastor Eliano, você andava todo arrumadinho. Ele era do tempo que ele botava papel na carteira para ficar bem grosso assim. Era desse tempo. A gente quer chamar, né?
não tem nem dinheiro. Ele falou: tu me empresta que eu te pago. Aí leva no lugar mais caro. Porque o homem, ele é assim, pelo menos no nosso tempo, né? Não sei agora. Porque a gente queria mostrar uma coisa que a gente nem ia conseguir manter. Levava para os melhores restaurantes, pagava as melhores coisas, comprava as coisas mais caras. E depois que passava o tempo, casava, acabou. Aí a mulher disse: meu Deus, casei com liso. Não tem nem carro, é bicicleta, ainda era chica, aquela de carregar atrás. Agora Deus não, já pensou? Deus diz assim: ei, eu amo vocês. Vamos para o deserto? Não, Senhor. Vamos para Canaã. Não, primeiro vamos para o deserto. E é lá que Ele nos fala do seu amor. Porque é no deserto que a criança chora. E eu não estou falando da criança literal. Foi no teu pior deserto que a tua criança clamou por Jesus. E Ele disse para o teu eu adulto, H: ei, H, levanta. Eu ouvi a criança chorar. Levanta, H. Porque essa H aqui é uma mulher, e mulher simboliza a igreja na Bíblia. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. Nós somos igreja quando nós estamos juntos, porque nós somos membros uns dos outros. Nós não somos igreja só. Amém? Vamos levantar, gente. Essa é a palavra que eu tenho para você. Esse menino que um dia chorou, quando ia para os palcos, dizia assim: eu queria um dia estar aí nesse palco. Cheguei. Eu queria estar em cima desse trio. Cheguei. Cantava nos carnavais da vida e tudo mais. E um dia, nunca esqueço, pastor, estava num carnaval em Rolim de Moura, aquele lotado assim. Mas eu olhava para aquilo, já não fazia parte mais do meu coração. E eu sentava e dizia assim: eu não quero mais isso para mim. Porque eu cheguei aonde eu queria, e eu vi que não era aquilo que eu queria. E é por isso que quando eu estou servindo ao Senhor, quando eu oro, eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Tem momentos que eu disse: meu Deus, eu estou cansado. Porque nós somos seres humanos. Mas o Senhor sempre vai enviar outras pessoas para nos fortalecer. Que nessa noite, essa palavra venha fortalecer o teu coração. Que você venha ser conhecido por agradar a Deus. E no teu pior deserto, fique tranquilo, porque o Senhor ouviu a criança chorar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por este momento. Que a tua palavra não venha ser roubada, que ela não venha ser sufocada, mas que ela venha ser plantada como semente em terra fértil. Assim nós oramos, unidos num só propósito, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E a igreja diz: amém. Aplauda Jesus.